É sobre isso que nós vamos tratar e que estaremos a tratar aqui. O que é ressurreição dos mortos? O que traz a ideia de ressurreição dos mortos? A palavra ressurreição dos mortos vem do grego, amém? Anastase, que significa levantar, levantar-se, estar em pé. Então, ressurreição é levantar-se, estar em pé. Então, ligando para isso, ressurreição dos mortos, os que morreram vão ressuscitar, amém? Os que morreram vão ressuscitar, vão estar em pé. Estamos a falar dos cristãos, também estamos a falar dos ímpios. Mas aqui vamos prestar atenção, o foco principal ainda vai ser a ressurreição dos mortos, dos santos. Amém? Vamos então compreender o que é essa ressurreição dos mortos. O que é morte? Simplificando morte. Um sentido simples. O primeiro ponto para nós ver a morte consiste na morte física. O que é a morte física? A morte física é quando o nosso espírito é separado do nosso corpo. É quando o meu corpo vai na sepultura e meu espírito vai para Deus, ou se eu não tenho Cristo, vai para o inferno. Amém? Separação do corpo e do corpo e a alma, do corpo e o espírito. Isso é a morte física. Esse é um dos tipos de morte que encontramos no Gênesis 3. Depois de Adão e Eva pecarem, Deus fala que, de facto, vieram depois do pó, voltarão. Então, é a morte física. Segunda ilustração, para nós compreender a morte, não se pode aplicar um significado e generalizar a Bíblia toda. Então, aplica-se a questão de morte para a morte física. E também tem a morte espiritual. Como assim morte espiritual? Um desses exemplos da morte espiritual acontece quando o homem está separado de Deus. É uma separação espiritual. A exemplo desse tipo de morte é que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vai mostrando que antes nós estávamos mortos nos nossos pecados. Amém? Então, essa é uma ilustração do tipo de morte espiritual, mas que Deus nos deu, vida pela sua graça. Isso ele explica já no versículo 8 do mesmo capítulo 2 do Efésios. Então, aqui é uma ilustração também de morte. E, resumindo, a morte final que traz o juízo eterno. A ideia da morte final, nós olhando para, no primeiro ponto, da morte física, depois tem a morte espiritual. Só que na morte espiritual, o ímpio ainda tem a oportunidade de ser salvo se ele crê em Jesus Cristo. Amém? A saber, os nossos pais, irmãos que não têm Cristo, estão mortos espiritualmente. Mas, recebendo Cristo, eles vão ser vivificados. Mas agora, se eles morrem assim, sem Cristo, eles não serão justificados. Então, o que acontece? Se eles morrem assim sem Cristo, eles vão para o inferno. Vão para o inferno. Ali termina tudo? Não. Depois de nós chegar no juízo eterno, vamos compreender por que não termina tudo. O inferno ainda não termina tudo. Por quê? Tem o lago de fogo e enxofre. Então, a morte final é a separação da alma, do espírito, do homem contra Deus. Ou seja, ele não vai com Deus. E ele vai ter uma morte eterna, para sempre separado de Deus. Então, essa é a ilustração. Mas podemos questionar, mas como assim? Muitas mortes. Se Hebreus 9 ele traz uma ideia. O homem está destinado a morrer uma só vez, depois vem um juízo eterno. Amém? Hebreus 9, 27. Para o homem está destinado a morrer uma única vez. Amém, amados? E aqueles que
aceitaram Cristo terão a vida eterna, conforme está no João, capítulo 6, versículo 40. Então, esses são os primeiros índices, ou as primeiras ideias da morte. O termo ali que falamos da morte final. Da morte final é que vai se cumprir também com o Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que os não salvos, né, vão padecer, vão para a morte eterna. Amém, meus amados? É aquela morte final que está preparado para diabo e os seus anjos. Amém? Está no Mateus, capítulo 25, versículo 41. Quando o Senhor diz, então, apartai-vos de mim, maldito todos vocês, e vão para aquele lugar, ficarão ali eternamente. Essa é a ideia da morte, simplificando a morte. E vimos aí possivelmente 3 significados. Amém, amados? Estamos juntos? Amém? Agora, o texto em causa é a ressurreição dos mortos. Que tipo de morte vamos abordar? Nós vamos abordar sobre a ressurreição dos mortos. Daniel, capítulo 12, versículo 2. O Daniel, ele ilustra que naquele dia uns levantarão para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Em outras traduções diz, uns para desprezo eterno, vergonha eterna, e uns para a vida eterna. Daniel traz essa ilustração da ressurreição dos mortos. É que levantam uns para a esquerda, outros para a direita. Vida eterna, morte eterna. Mas nós lendo Daniel, dá-nos a impressão que levantam todos, de uma vez, ímpio e cristão, todos lendo o texto, lendo o versículo, quando ele vai dizer uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, dá uma ênfase, parece que na ressurreição dos mortos, tudo assim, ímpio e justo, todos levantam. Essa é a percepção que o texto nos deixa. Mas quando nós lemos o livro de Daniel, ele vai dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vendo esse texto, parece que todos vão ressuscitar. Mas vamos agora à luz, que Paulo escreve, ou seja, dá a ideia que todos vão ressuscitar na primeira instância. O ímpio e o justo, todos de pé de uma vez. Mas se nós olhar para o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizendo assim, de forma resumida aqui, que Paulo vai dizendo, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou em primeiro lugar. Atenção aqui que Paulo está dizendo. O próprio Senhor, está a falar quem? Jesus. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo. Essa é uma grande referência. E os mortos em Cristo. Em outras traduções vem, e os que dormem. E os mortos em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Os mortos em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Estamos juntos? Amém? Os mortos em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Também, Paulo aos Coríntios, ele vai dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, 23. Ele diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um na sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O apóstolo Paulo aqui está a dar uma ideia. Os santos, os nossos irmãos, que partiram primeiro, quando o Senhor vir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E os santos que estiverem vivos, eles serão levados. Mas vamos abordar mais um bocadinho.
por que os mortos em Cristo? Por que Paulo cita em 1 Tessalonicenses 4,16 os que morreram em Cristo primeiro? Por que ele enfatiza isso? Amados, estamos a prestar atenção? Porque muitos que morrem, muitos que morreram e morreram sem Cristo. Amados, nem todos que morrem em Cristo. Nem todos que partem em Cristo. Amém? Então, quem levanta primeiro que Paulo está a dar ênfase é os que morreram em Cristo. Porque muitos morrem sem Cristo. Como assim? Gálatas 5,19 vai mostrando os que andaram, os que vivem segundo as obras da carne, esses morrem nos seus pecados, morrem sem Cristo. Eles morrem sem Cristo. Então, todos que não têm Jesus Cristo morrerão sem ser justificados. E na ressurreição, eles não serão justificados e na ressurreição não serão ressuscitados em Cristo. Então, os ímpios, eles não ressuscitarão em Cristo. Mas os santos, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em primeiro lugar. Por quê? Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, nós também temos uma promessa. Quando morrermos, nós vamos ressuscitar em Cristo. Nessa primeira exposição, vamos ouvir muito sobre os santos. E sobre os ímpios, vamos ouvir mais no juízo eterno. Amém? Então aqui já tem uma ideia. Afinal de contas, os santos, eles ressuscitarão em primeiro lugar. Porque ele diz, primeiro, os que morreram em Cristo. Deus é tão soberano que ele até não faz mistura, até mesmo na ressurreição. Primeiro os que morreram em Cristo. Mas Daniel está falando, uns para e outros para. Sim, é o texto que está ligado. Isso parece Jesus dizendo assim, como será a sua vinda? Ele vai dizer, ouvireis falar de guerra, terremotos, tudo isso, mas ainda não é o fim. Se nós ler aquilo sem compreender, vamos pensar que Jesus está falando, ao ouvir terremotos, guerra é o fim, mas ele disse, mas ainda não é o fim. Quer dizer, que há um processo. Amém? Há um processo. Então também, na ressurreição dos mortos, há um processo. É primeiro mesmo os santos. A prioridade para a igreja. A prioridade para aqueles que foram remidos. Não pode ter mistura. Não pode mesmo. Há já uma prioridade. O Senhor é soberano. Ele não faz mistura. Santo é santo, ímpio, ímpio. A prioridade é para nós. É para os nossos manos que já partiram. Eles vão ressuscitar em primeiro lugar. Agora, como será a ressurreição dos mortos em Cristo? Como será a ressurreição dos mortos em Cristo? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. Vamos ver a ideia. Será assim. Num momento, num abrir e fechar ou piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos em Cristo ressuscitarão já incorruptíveis, já ressuscitarão perfeitos. Olha como é que Deus é soberano. Esse corpo pode ir agora para a tumba, para a sepultura. E ele pode agora pegar bichos, depois de estar lá, o corpo todo se desfazer, tudo. Mas naquele dia, não sei se os ossos estarão aonde, se o nosso corpo estará como, mas uma promessa é, ele será um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Talvez há uma dor para aqueles nossos santos que já partiram, mas eles vão ressuscitar com esse corpo extraordinário. Amém, meus irmãos?
Por que os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis? Olha que Paulo fala aos Coríntios, no mesmo capítulo, versículo 50, 1 de Coríntios 15, 50. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Em outras palavras, o que perece não pode herdar o que não perece. Por que eles têm que ressuscitar? Vão ressuscitar com um corpo incorruptível, perfeito. Porque a nossa carne aqui não pode herdar o reino de Deus. Tem de ser transformado. Amém, meus amados? Como ficam então os vivos que são cristãos? Parece mais promessa para os que morreram. Não, a promessa é igualzinha para nós também. Como é que fica? 1 de Coríntios, mesmo livro, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos lá. Seremos transformados, porque nem todos morreremos. Se Cristo vem agora, este corpo é transformado num abrir e fechar de olhos. Meus irmãos, é o seguinte: o que está se passando aqui é que os santos, os crentes, tocando a trombeta, Jesus vem buscar os santos, nesse caso. Os que morreram, eles ressuscitam, incorruptível já. Nós, assim vivos, agora, se Jesus vem agora, assim vivos, também somos transformados de um abrir e fechar de olho. Tudo rápido. Eles levantam já com um corpo perfeito e nós somos transformados. É a ideia que Paulo está a falar para os santos que congregavam em Coríntios. Este não abrir e fechar de olho, segundo a ciência, segundo os cientistas, eles dizem que nós piscamos o olho provavelmente em 10 segundos. Piscamos, se calhar, mais de 10 vezes em 10 segundos. Então, veja só a ideia, manos. 10 segundos. Então, ele está a ilustrar que a ressurreição dos mortos e a transformação dos santos será muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, Paulo traz assim essa ilustração, essa expressão terrena, para nós compreender, num abrir e fechar de olho. Nós aqui reunidos já piscamos o olho muitas vezes. Então, é a ideia que ele está a dizer. Vai ser num abrir e fechar de olho que tudo isso vai acontecer. Os mortos, perfeitos já, os santos, transformados. Essa é a ideia que o amado Paulo, ele está a narrar para os santos que estão em Coríntios e que está a ser útil também para nós. Então, como fica os santos em Cristo Jesus? Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém? Agora fico aqui com dúvida. Quem serão levados primeiro? Já que os que morreram em Cristo Jesus, os nossos irmãos, vão ressuscitar primeiro e transformados. E nós seremos transformados. Será que eles vão primeiro? Ou nós vamos primeiro? Como será? Quem vai primeiro? Os mortos que morreram em Cristo ou os santos? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vejamos. Os cristãos que dormem ressuscitarão primeiro, mas não sobem primeiro. Os cristãos que dormem ressuscitam primeiro, mas não sobem primeiro. Mas sim vão junto com os outros cristãos que estiverem vivos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá ver rapidinho, para nós todos estar no mesmo parecer. Vamos ler, diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, pelo facto dos nossos santos que partiram ressuscitarem primeiro, não significa que eles partem primeiro. Mas tanto eles como nós vamos juntos. Amém? Iremos juntos. Como sairemos da terra?
Se iremos juntos, vamos como? Vão vir nos buscar com uma avioneta, um MiG. Como é que nós vamos sair da terra? Vamos ver como é que nós vamos sair. No mesmo texto que nós vimos, o versículo 17, capítulo 4, Tessalonicenses, primeira carta. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Vamos só parar até aqui. Como seremos levados? Como sairemos da terra? Arrebatados. Mas arrebatar é o quê? Arrebatar. A ideia, tanto do grego, do hebraico, traz o significado de levar. Amém? Levar. Apanhar. Tirar. Amém, meus irmãos? Significa também retirada surpreendente, arrebatar, retirada surpreendente. Em outras traduções diz que Filipe foi arrebatado, foi retirado, rápido. Como seremos levados? Vamos como nos encontro? Arrebatados, seremos tirados, seremos levados, muito rápido. Amém? Então aqui já sabemos como sairemos da terra. O Senhor nos levará rápido, arrebatado, tirado. Onde será o encontro? Onde será esse encontro com Jesus? Onde será o encontro com Jesus Cristo? O mesmo capítulo, o mesmo versículo. Vamos lá explorar mais um bocadinho. Ele diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Aonde? Nas nuvens. Mortos em Cristo, vivos em Cristo. Seremos arrebatados para onde? Nas nuvens. E ele continua. Nas nuvens. Nas nuvens. Ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Então, vamos ser levados até as nuvens. O encontro com Jesus Cristo é nos ares. Amém, meus irmãos? É algo extraordinário. O encontro com o nosso Redentor Jesus Cristo é nos ares. Não se preocupe, nós ouvimos talvez algumas ideias que os feiticeiros voam, mas nós vamos voar sem nenhuma coisa oculta. Nós vamos ser levados, nós vamos subir por causa do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém? Ele tem o poder de nos arrebatar, nos levar todos lá nos ares. O encontro com o nosso Messias é nos ares. Levado às nuvens, nos encontramos com o Messias nos ares. É ali onde será o nosso encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então fica a ideia aqui. Aonde eu encontro? Vamos ser levados nos ares, vamos ser levados nas nuvens, nos encontraremos com Cristo nos ares. Meu irmão, é nos ares onde vamos nos encontrar com Jesus Cristo. Nunca nos encontramos assim e vamos nos encontrar. Seremos arrebatados, seremos levados, seremos tirados. Vem agora uma inquietação. Falou-se que esse corpo não pode entrar e por isso somos transformados. E então a questão é: com que corpo ou que corpo teremos? Se vamos ser transformados, tanto os cristãos que dormem no pó da terra e os que estiverem vivos, que tipo de corpo teremos? Vamos 1 Coríntios 15, 35. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém pergunta: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Isso está em 1 Coríntios 15, 35. Vamos continuar. 38. Mas Deus lhes dá um corpo como determinou.
e cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nós temos um corpo celeste, um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 40, 42, 44. Será como o segundo homem do céu, o homem celestial. 1 Coríntios 15, 47 e 48. Qual é o corpo que nós teremos? Ele está a ilustrar. A partir do versículo 38, 1 Coríntios 15, 38. Se leres, 1 Coríntios 38, 39, vai descendo, vais começar a ter a compreensão. Nós teremos um corpo celeste. Primeiro, devemos saber que teremos um corpo celeste. Por quê? Porque tem corpos celestes, tem corpos terrenos. Celeste está da ideia do céu, do reino de Deus. Amém? Corpo celeste. Porque tem corpos terrenos. Que tipo de corpo teremos celestes? Amém, igreja? E ele diz um corpo espiritual. No versículo 44 do 1 Coríntios 15. Então vamos lá continuar. Mas como é possível ser segundo o homem celestial? Segundo o homem celestial, que Paulo está dando a ideia aí, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tem o primeiro homem da terra, o primeiro Adão, e tem o segundo Adão, que Paulo faz essa comparação. O segundo Adão é Jesus Cristo, o perfeito, o que não pecou, não errou. Ele está falando assim, olha, vocês tiveram um corpo do primeiro Adão, certo? Certo. Agora, no céu, terá um corpo do segundo Adão. Amém? Mas isso ainda me faz confusão. Por quê? Porque eu leio Lucas, leio Mateus, Lucas 20, 34 a 36, Mateus 20, versículo 30. O que é que diz isso? Ele diz, por exemplo, a ideia que traz esses textos é que seremos como anjos. Vejamos, mas como é possível ser segundo o homem celestial, se a Bíblia também diz que na ressurreição dos mortos seremos como os anjos que não casam e não se dão em casamento? Como é possível ser segundo o homem celestial? Vamos analisar esse texto, Lucas e Mateus. O Mateus 22, 23 a 30. E em Lucas 20, versículo 27 a 36. Vamos lá. Estou resumindo a ideia desses dois textos. Para quem que Jesus estava a falar? O que estava a se passar ali? Em primeiro lugar, vamos analisar o texto. Se seremos como anjos em quê? E igual aos anjos em quê? Amém? Seremos como é comparação, como os anjos em quê? E seremos iguais aos anjos em quê? O texto tem uma conversa, o texto tanto de Lucas e de Mateus, ele traz uma conversa. O texto tem uma conversa dos saduceus com Jesus. O que tinha ali? Saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Por que eles não criam? Porque Moisés, ele diz, segundo a lei de Moisés, ele deixou um escrito, um legado, um decreto, que se um irmão tem uma esposa e o homem, o varão, morre sem ter filho, o irmão que sucede, o mais novo, tem de ficar com a mulher. Amém? Tem de ficar com a mulher. Então, eles viram, então não há ressurreição dos mortos. Por quê? Como é que vai ser? Se vai ter ressurreição dos mortos, na ressurreição dos mortos, quem vai ficar com a mulher? Se o meu irmão estava primeiro e depois eu, depois o próximo. Então, por isso eles achavam que não existe ressurreição dos mortos. Amém? É dali que Jesus fala, vocês serão como os anjos. Em que? Anjos não casam. Seremos como os anjos em que? Em não casar. Anjos no céu não casam.
iguais aos anjos em quê? Anjos não morrem. Amém, meus irmãos? Então seremos como os anjos. Não é vamos ter asas, não. Seremos como anjos, como os anjos e não casar. Porque o contexto que está aqui é de casamento. Isso é comparação de alguns prazeres que nós temos aqui e que os anjos não têm. Anjos não praticam sexo. Então seremos como eles em não praticar, em não casar, igual a eles em não morrer. Então essa é a ideia que uns pensam, que vamos ser como anjos, seremos anjos. Mas não, seremos como o segundo Adão. Amém, meus irmãos? Estamos todos aqui? Amém? Vamos agora ver. Qual é a imagem real que teremos, se não teremos a imagem de anjos? Primeiro, o texto mesmo não diz que seremos anjos. Lucas e Mateus não disseram seremos anjos. Eles falaram seremos como. Como em quê? Em alguns aspectos, em alguns desejos que nós temos e anjos não têm. Então ele traz aquilo para simbolizar. Agora, qual é a imagem real que teremos? Já vimos que não seremos anjos, que não seremos anjos. Qual é a imagem real que teremos? 1 Coríntios 15, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Qual é a imagem que teremos? Do homem celestial. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Quem é realmente este homem? Em 1 Coríntios 15, 45, 46, 47, ele ilustra: Jesus Cristo é o segundo Adão. Como assim? Romano 8, 29. Pois aos que escolheu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É isso. As promessas é de ser imagem segundo Jesus e não segundo anjos. Estamos todos a entender? Meus irmãos, isso é alegria, ser como Ele. Isso é tão profundo, meus amados. Ser como o Messias. Aleluia. Não estou a falar de usurpar trono, amém? Não, estamos a falar de Deus nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Por isso, Deus não chamou a anjos de filhos. Amém? Deus não chamou a anjos de filhos. Mas eles são seres ministradores que cooperam a favor daqueles que temem a Deus. Está escrito aonde? Vê Hebreus capítulo 1, capítulo 2. Ele fala um bocadinho sobre os anjos. Então, seremos como segundo a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Amém, meus amados? Como é feita essa semelhança? Como é feita? Em Filipenses 3, 21, ele diz: é feita pelo poder. Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo. Veja o corpo que teremos. Filipenses 3, 21. O que ele diz? A transformação. Conforme ele diz, como é feita essa semelhança? Pelo poder de Cristo. Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo. Olha aqui Pedro diz, 1 de Pedro 1, 4. Por intermédio de Cristo, nos tornaremos participantes da natureza divina. Uma das naturezas divinas é olhar no que Paulo fala aos Filipenses. Termos corpo semelhante ao corpo de Cristo. É a nova natureza, é a natureza divina. Então nós temos de ter esse corpo semelhante ao corpo de Cristo. Amém, amados? Estamos todos juntos? Olha João agora. João na primeira carta, ele diz, amados agora, a primeira carta de João 3, 2. Ele diz,
Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. É essa a nossa semelhança, de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Um corpo belo, incorruptível, um corpo perfeito. Amém? Até aqui nós conseguimos compreender então o corpo que nós teremos, o corpo que subiremos, a imagem que seremos, tudo imagem de Cristo. Vamos lá dar mais um passeio em 1 Coríntios 13, 12. Em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Obviamente que o contexto aqui, ele vai falando mesmo do amor, ilustrando que os que profetizam, falam em línguas, tudo isso, que a maior virtude é o amor. Mas aí depois começa a mostrar aqui algo no verso 2, algo que nós não conhecemos. Mas naquele grande dia vamos conhecer grandes coisas. Amém? Ele começa a dizer, em parte conhecemos, em parte, então ele começa a ilustrar que tem muitas coisas aqui para os santos. Agora, amados irmãos, corpos semelhantes ao de Cristo, imagem de Cristo, seremos levados, arrebatados, seremos até as nuvens, nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Ok, então o cristão já sabe que corpo ele terá, qual é a imagem que terá do seu corpo. Agora a ideia que vem é importante lembrar que o cristão vai ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Os santos vão comparecer no tribunal de Cristo. Amém? O que é tribunal? Qual é a ideia de tribunal de Cristo? A palavra grega aqui é bema, que significa uma plataforma elevada de arbitragem, de recompensa. Então a ideia de estar no tribunal é a recompensa. É aí onde as nossas obras serão expostas, no tribunal de Cristo. Paulo, na segunda carta, capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal de Cristo. Na primeira carta, capítulo 3, ele vai ilustrando que aqueles que constroem ou fazem as suas obras serão testados pelo fogo. Amém? Amém? Vamos lá ver então por que os crentes estarão lá nesse tribunal. Também em Romanos 14, 10 a 12 fala do tribunal de Cristo, que estaremos lá. E 2 Coríntios 5, 10 também fala que estaremos lá. Por que estaremos neste lugar se quem crê é salvo e não é condenado? Os santos são chamados a participarem ou a praticar boas obras. Está escrito em Efésios 2, capítulo 10. Nós, não obstante temos as promessas de sermos levados, mas também nós somos chamados a termos boas obras em Cristo Jesus. Amém? A praticar as boas obras. Está em Efésios 2, 10. Somos chamados a praticar as boas obras em Cristo Jesus. Por este motivo, seremos galardoados, ou seja, vamos receber recompensa de acordo com o que fizemos. É por isso que Jesus diz em Apocalipse 22, 12. Ele vai dizendo que ele virá e vai dar a recompensa. Amém, amados? Ele vai dar a recompensa. Esse é um dos motivos que os crentes vão ao tribunal de Cristo. Atenção, iremos ao tribunal de Cristo não para sermos condenados. Quem vai ao tribunal de Cristo é santo, é cristão. O santo vai para o tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10 a 12. 1 Coríntios 5, 10. Iremos para lá. Efésios 2, 10 diz que somos chamados a praticar as boas obras. Então, nessas obras que nós praticamos aqui,
estaremos no tribunal de Cristo. Agora é que Paulo fala aos Coríntios 3. Se fizermos, a ideia que traz é, se fizermos as obras aqui por orgulho, tudo isso, lá no tribunal de Cristo, essa vergonha toda, o Senhor vai mostrar a intenção do nosso coração no tribunal de Cristo. Toda oferta que você dá, tudo, o Senhor vai naquele dia mostrar. Vamos dar lá um giro então em Coríntios para nós lembrar mais dessa passagem. Ele diz assim, em 1 Coríntios 3, verso 2. E se alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira fina ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. As nossas obras, que fomos chamados a praticar boas obras em Efésios 2:10, no tribunal de Cristo, vamos ser testados. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo. Então, no tribunal de Cristo não é para nós receber condenação para o inferno, não. Por quê? Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, essa é uma das ideias que Paulo está a ilustrar. Mas o que? No 5:10 que nós vimos, ele diz, pois é necessário que todos nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Por isso é necessário nós fazer as boas obras. Toda vez que o teu coração não está bem, vai diante do Senhor, diz mesmo, Senhor, meu coração não está bem, eu não quero ofertar, não quero fazer isso, estou a me esforçar por causa dos irmãos, para que naquele dia não seja envergonhado. Amém, meus amados? Façamos as obras com um coração puro e honesto, porque o Senhor que prometeu, Ele é justo e Ele vai cumprir a sua promessa. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa. Jesus Cristo, Ele não tarda. Ele é justo e Ele vai dar o que prometeu. Ele diz assim, no Apocalipse 22:12, venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. É por isso que estaremos no tribunal de Cristo. Estaremos lá no tribunal de Cristo. O santo, o remido, estará lá. Amém? Vamos lá receber as recompensas, o galardão, a recompensa. Então todos nós cristãos estaremos neste tribunal para que as nossas obras sejam apresentadas, conforme Paulo já ilustrou. Que tipo de recompensa teremos então nesse tribunal? O que nós teremos está além dos nossos olhos, como diz Paulo. Amém? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então é um perigo nós começar a inventar as promessas que Deus tem para nós. Devemos nos limitar naquilo que o Senhor escreveu. Porque Paulo diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Então, qual é a nossa recompensa? Eu aqui me limito a dizer, meus irmãos, só sei que o Senhor é fiel e tem boas coisas para nós. O que teremos, Ele não especifica. Porque está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. São as coisas, e mente nenhuma imaginou. São as coisas que Deus preparou para todos nós. Amém, meus amados?
Então seremos recompensados. Em Romanos 4 até o 6, dá uma ideia da recompensa. Receber é uma promessa. Todo trabalhador tem uma promessa de receber o seu salário. Amém? Assim nós também temos uma promessa. E lá no trono de Deus. Quer dizer, tudo é de graça. Até as nossas obras é de graça. Ele é que nos dá a graça. Então, nem mesmo a recompensa que vamos ter são por nosso mérito, mas tudo é por mérito de Cristo. Tudo vamos receber por aquilo que Cristo fez na cruz. Amém, amados? Então, nesse tribunal, estará lá o Todo-Poderoso, Jesus, que vai galardoar, que vai dar o galardão, que vai dar os prêmios. Galardão, a ideia de galardão é prêmio, é recompensa. Não vamos imaginar que galardão é uma taça, tipo, estamos a assistir jogo, é aquela... Não, a expressão de galardão, do original, traz a ideia de recompensa. Amém? Então não imaginam ser taça ou não. Paulo já deixou claro aqui. Amém, meus amados? Então, não vamos ser condenados nesse tribunal, está escrito já em Romanos 8:1. Segunda de Timóteo 4:8, Paulo fala, ele começa a dizer que combateu o bom combate, guardou a fé, agora está à espera. Amém? Está à espera da coroa da justiça, que naquele dia lhe dará o grande justo juiz, não só a mim, mas todos aqueles que estão nesse serviço, que trabalham. Ele vai dar para nós, meus amados. Só não sei o que é, mas ele vai dar. Colossenses 3:24 também dá a ideia que teremos algo. Por isso vamos prosseguir para o alvo, para que nós possamos ganhar o famoso e o chamado. Tudo que o Senhor prometeu para nós. Mantém-se firme, meus irmãos. Paulo aos Coríntios 15:58, ele dá uma ideia. Por isso, amados, não se cansem de fazer o bem. Amém? Não se cansem de fazer o bem, porque naquele dia o Senhor vai recompensar a cada um. Vamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não vamos nos cansar de praticar as boas obras, mas antes, porém, em tudo lembrar que aquele que prometeu para a igreja, Cristo, Ele mesmo vai cumprir as suas promessas. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Paulo encoraja os coríntios. O escritor de Hebreus, capítulo 6, versículo 9-11, também dá a mesma ênfase, encorajando os santos. Paulo aos Gálatas também encoraja os santos. Talvez você já tenha feito as obras, praticando as obras do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, cansado, olhando o teu irmão, sou eu que faço, sou eu que venho, eles não vêm. Mas o Senhor está dizendo que o nosso trabalho não será inútil. Amém? Trabalha por amor, trabalha com coração puro, trabalha firme, porque o Senhor vai nos recompensar. Amém? Então, esse é o ensino da ressurreição dos mortos, que naquele grande dia vai acontecer. E quando nós falar do juízo eterno, teremos agora a percepção dos que morreram sem Cristo. Aqui vimos os que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar. Não, há muito tempo eles vão ressuscitar. Não, o meu pai, o meu tio, ele estava no helicóptero, um pé foi na Índia, o outro pé tipo caiu na Espanha. O Senhor Todo-Poderoso, naquele dia, Ele junta. Não, Ele foi queimado em cinza. O Senhor transformará o corpo. Se Ele foi queimado, se foi queimado e tornou-se cinza, tudo isso, não me importa. Uma coisa eu sei, o corpo vai ser e vai aparecer incorruptível. Não, mas ele não foi enterrado, mas será incorruptível. Vai aparecer. Um pé pode ficar no mar, outro pé pode ficar onde? Ninguém achou. Enterraram só uma parte do corpo, mas o Senhor sabe.
Ele mesmo disse, ele até nem deixa que nem um fio do nosso cabelo cai sem que ele não tenha consentimento. Amém? Amém, amados? Então, vamos esperar mais quando falamos do juízo eterno. Até aqui